Dia 12 do nosso programa Leveza em Fluxo de emagrecimento natural, e hoje a gente vai conversar sobre foco. A falta de foco tá grande por aí, como é que tá essa coisa? E não só conversar sobre foco, mas também eu vou te contar uma ação do yoga que você vai começar a fazer desde já para melhorar a questão da concentração, beleza? Então bora lá. Antes disso, né? Vamos retomar um pouquinho o tema que a gente conversou ontem, que foram os doshas da mente, e lembrar que dosha é esse que é o responsável pela falta de foco, né? Então, quando a gente fala de rajas, lembra que rajas é movimento, então se tem excesso de movimento, você não tem foco. Pensar, né, tem uma expressão que minha avó usava bastante, que é a ideia de enceradeira desgovernada ou de barata tonta, ou seja, essa é a sensação de uma pessoa sem foco na cabeça, né? Não que ela esteja fazendo isso com o corpo físico, mas mentalmente, ou seja, uma enceradeira desgovernada vai para tudo quanto é lugar, né? Uma barata tonta também, fica indo, voltando, vai para lá, vai para cá e assim por diante, e essa é a sensação, né, do foco aí, quando a gente tá completamente sem foco. A gente pensa uma coisa, pensa em outra, depois começa uma coisa, vai para outra, não termina aquela que começou e assim por diante. Isso é muito movimento. Se é muito movimento, é rajas, é o dosha da mente que a gente chama de rajas, tá? Rajasicamente. E do corpo? Do corpo é vata dosha, né? Que também está relacionado aí com esse movimento. Então, é assim que a gente utiliza a ideia dos doshas para incorporar no nosso cotidiano. Ou seja, a gente olhou uma característica da sua mente, que seria a falta de foco, e relacionou com qual é o dosha que está em desequilíbrio nesse caso, beleza? Bom, dito isso então, qual que é essa técnica, qual que é essa ação que o yoga ensina pra gente para ir, pouco a pouco, melhorando a falta de foco e aumentando a nossa capacidade de concentração e aquietamento da mente? É uma técnica que a gente chama de dharana, ou se a gente fosse utilizar uma pronúncia mais próxima, né, do sânscrito, seria dharana, né? Tipo, esse H tem um som aí. Dharana é clássico, o dharana clássico, né, seria a concentração por meio dos mantras. Então, sabe quando a gente medita utilizando mantra, que a gente vai repetindo sempre o mesmo mantra? O que a gente está utilizando é o mantra como uma ferramenta da mente. Então, a gente vai repetindo esse mantra para levar a atenção da nossa mente toda para aí, não desfocar essa atenção, e conforme a gente vai repetindo mentalmente essa palavra ou essa frase, né, esse mantra, para além dessa questão vibracional, né, da questão energética, aí a gente está focando mais na questão do foco aqui. Para além disso, você está dando uma ferramenta para sua mente, para ela manter o foco. Então você fica lá, vamos por on, né, você está repetindo o mantra on na sua meditação. Então você está on, 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 on. O que você está fazendo com isso? Você está levando a atenção da sua mente para este ponto fixo. E essa ação, o que ela vai provocar? Ela vai provocar na sua mente um aquietamento. Então, conforme vai passando os minutos e você continua levando a atenção para aí, se de repente foi embora a sua atenção, você volta ela para aí e assim por diante, quando você termina, você está com a mente mais quieta. E a gente, no geral, termina uma meditação com mantra com os olhos fechados, em silêncio total. Esse minuto do silêncio total, né, esses minutos em silêncio, você vai sentir bastante tranquilidade, né? Principalmente depois que você começa a treinar isso. Agora, isso falando de meditação. Agora, como é que a gente usa esse conceito de dharana no nosso cotidiano para além da meditação? A gente pode pensar aí no que o mindfulness, né, nos ensina como levar a atenção para uma coisa só. O que é levar uma atenção sobre uma coisa só? É justamente você colocar, então, um ponto para você se concentrar. Então, vamos supor que você, tá fazendo limpeza na sua casa. E aí tem lá uma pia cheia de louça. E você vai lá assim, bom, beleza, vou lavar essa louça. E enquanto você está lavando louça, você tem duas opções aí mentais, vamos chamar assim. Uma, você pode ficar viajando e pensando em todas as coisas, ou seja, você não está ali no momento presente. E a outra, simplesmente você vai treinar a sua mente a focar somente em lavar louça e deixar
pouco a pouco de ter os outros pensamentos que são, entre aspas, intrusos enquanto você está lavando essa louça. O mesmo vale para quando você está desenvolvendo uma leitura, um trabalho, fazendo um projeto, andando na natureza e assim por diante. O treino é levar atenção somente para aquilo que você está fazendo, ou seja, usar como ferramenta da mente a sua ação cotidiana. É treino? É bastante treino? É bastante treino, mas quando a gente consegue focar somente naquilo que a gente está fazendo e vai treinando a mente para isso, a gente vai pouco a pouco aumentando a nossa concentração e educando tanto a nossa mente como o nosso corpo a prestar atenção ali, naquele momento presente. Então, sem ficar pensando assim, como é que eu faço para estar no momento presente? Você está treinando a sua mente para fazer isso. Essa é uma boa forma de você começar, então, a utilizar um conceito do yoga, ou melhor, a ampliar um conceito do yoga para a vida cotidiana. E as meditações que a gente está fazendo aqui, elas também vão contribuir, e as respirações, os pranayamas também. Mas para além disso, você pode ir então construindo o seu momento presente utilizando esse conceito de dharana. Beleza? Então eu espero que você utilize bastante esse conceito, comece a treinar desde já e até amanhã. Com carinho, Van.